Olá a todos, eu sou a professora Rosani Soares. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro da disciplina Sociologia e Relações Étnicas. Neste vídeo, iremos falar sobre a história e cultura afro-brasileiras, as relações de poder, que de uma forma já mais sucinta, a gente já viu no vídeo anterior, falando sobre a raça e etnia, a variedade diversa do qual a sociedade brasileira foi formada, e é claro que nós vamos falar dessa parte da cultura afro-brasileira que foi preciso se ter anos de lutas para conseguir colocar esse povo que tanto fizeram parte da criação da nossa sociedade como parte integrante dos estudos. E nós vamos falar um pouco sobre a sociologia crítica, sobre o como se difere essa sociologia crítica da sociologia clássica, que era a sociologia de quando ela iniciou lá no século XIX. Então, quando nós falamos de história e cultura afro-brasileira, como eu já falei anteriormente, é preciso a gente entender que foram séculos de discussões para se conseguir entender a importância que o povo afro teve na formação do nosso país. E é claro que para a gente colocar, situar eles num dado momento da nossa história, nós estamos falando da base da educação, a base legal que foi a parte que foi mudada dentro da LDB para que fosse obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Então, a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, em vigor desde 10 de janeiro de 2003, alterou a lei 9394 de 96, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Introduziu também no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, essa foi uma das formas que encontramos de colocar, de situar este povo dentro da nossa história. Foi uma forma de reconhecimento, de reconhecer que eles fizeram e fazem parte importantíssima na construção da sociedade da qual nós temos até hoje. Então, marco na história, né? A cultura afro-brasileira tem origem em uma triste passagem histórica, né? O tráfico humano, que trouxe milhões de africanos para o nosso país na condição de escravos. O Brasil possui a maior população de origem africana fora da África no mundo. Então, isso só para a gente se situar nesse marco histórico que é um pessoal que estão desde o descobrimento do país, que fazem parte, que marcam essa história, porém que não quiseram estar aqui por livre e espontânea vontade, mas que foram obrigados, né? Foram trazidos de forma escrava para trabalhar e mesmo fazendo tudo isso, por muitos anos na história, foram simplesmente esquecido, deixado de lado e não reconhecido como parte importante na formação da nossa sociedade. Então, na relação de poder, é preciso a gente entender que esse período da marginalização da cultura afro-brasileira, ela ocorreu justamente por conta dessa relação de poder que existia, de quem manda e de quem obedece. É o Brasil,
a escravidão ele teve início com a produção de açúcar, como na primeira metade do século XVI. Quem lembra aí dos contextos históricos estudados lá até mesmo no ensino fundamental e médio, vai relembrar esse processo, né, tanto de aculturação indígena que houve nesse processo, como da escravidão que houve, tanto com os indígenas, mas principalmente com o pessoal afro. Então, os portugueses traziam os negros de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar no Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos no Brasil como se fossem mercadorias. O transporte da África para o Brasil era feito nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes mesmo de chegar até o Brasil. Então, tudo isso que a gente percebe, a falta de higiene, né, a falta de luz, a umidade, a falta de água e até mesmo de comida, fazia com que esse povo que já era trazidos obrigados, muitos deles nem conseguiam chegar, porque eles já morriam antes mesmo de acontecer, antes mesmo de chegar ao país. Isso tudo para a gente entender que tudo isso vem do que nós chamamos das relações de poder, né? Onde os grandes donos de engenhos, na época, só tinham um propósito, né? Que era manter-se cada vez mais no poder, acrescentando sua renda, visto que a sociedade só era reconhecida principalmente pelo fator econômico. Então, a partir da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra, interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo. O parlamento inglês aprovou a lei Bill Aberdeen, que proibiu o tráfico de escravos, dando aos ingleses o poder de abordar e aprisionar navios de países que faziam essa prática. Então, o que a gente percebe que é um país querendo se prevalecer em cima de outro, todos com o mesmo propósito econômico, a relação de poder. Então, em 1850, o Brasil cedeu a essas pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Já em 1885, era promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. E somente no século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel. Então, mesmo o país se tornando independente em 1822, ainda assim não existia independência para o povo negro, tampouco liberdade. E mesmo com o fim da escravidão, em 1888, existiam casos de escravidão por servidão e preconceito devido à não aceitação da população negra na sociedade, que por muitos anos não foi assistida socialmente, levando à vulnerabilidade social e às injustiças sociais que aconteceram por anos e anos. Como a gente já viu na sociologia crítica ou na sociologia clássica, naquele período, por muitos anos, por muitos séculos, por assim dizer, nem se reconhecia a escravidão, porque era algo que naquele período, para eles era algo que normal, que natural, por conta das grandes relações de poder que os grandes donos exerciam na sociedade. Então, eles foram marginalizados durante muitos anos na nossa sociedade.
e que, por mais que a gente saiba que tenha ocorrido a Lei Áurea, assim como outras leis que garantiam, né, eles de se tornarem cidadãos, mesmo assim, até nos dias atuais, a gente percebe que eles são marginalizados na nossa sociedade. Eles não são, por muitas vezes, incluídos nas classes sociais, sendo marginalizados e sofrerem grande preconceito, racismo e muito mais do que isso. E aí a gente adentra agora ao campo da sociologia crítica. Até então, a gente pensou, se falou, se discutiu sobre a sociologia clássica, que foi essa sociologia onde se estudava essas relações humanas dentro da sociedade e ao longo da história, essas perspectivas que se tinha acerca da sociologia, e se nós estávamos falando de relações sociais, nós estávamos falando da sociedade que nós tínhamos, e que não temos como negar que a nossa sociedade é feita, foi construída a partir de várias raças e etnias. É por essa razão que abre-se um parêntese para se estudar a história e a cultura afro-brasileira, visto que eles tiveram grandemente influência e importância nas relações sociais e na formação da sociedade brasileira. E aí, sociologia crítica. Esse termo é de uso tradicional no interior do pensamento sociológico. O surgimento da sociologia crítica ocorreu como o surgimento das ciências humanas em geral, no século XIX, sendo resultado da constituição e expansão das relações de produções capitalistas com a Revolução Industrial e da conquista do poder político pela burguesia, que foi nas revoluções burguesas, que produzem novas questões e conflitos sociais, gerando tanto concepções conservadoras quanto filantrópicas e reformistas. Então, essa sociologia crítica, ela emerge após a Segunda Guerra Mundial, traz a marca da nova fase do capitalismo, comandado pelo regime de acumulação. Esse novo regime gera a tentativa de integração do proletariado no capitalismo, tendo em vista as tentativas da revolução no período anterior. Então, essa sociologia crítica, ela surge para colocar todas as pessoas da sociedade incluídas em determinados grupos da sociedade. Então, um fator que marcou essa sociologia crítica, né, é a relevância da mídia de massa e da cultura de massa. Então, esse fator histórico foi um dos fatores que mais influenciaram na produção teórica da sociologia crítica. Embora possamos tratar a origem da mídia de massa no primeiro jornal impresso de larga circulação já lá no século XVII, foi só a partir da década de 30, no século XX, com a introdução e disseminação de novas tecnologias audiovisuais, o que vinha ocorrendo desde os meados do século XIX, que os teóricos do social se debruçam com mais atenção sobre esse fenômeno. Então, a sociedade, as instituições sociais e o indivíduo presentemente mostram uma enorme dependência da mídia de massa, que foi quando a gente percebeu a influência do jornal, a influência do rádio, a influência da TV e, posteriormente, da internet, dos computadores, dos celulares, o quanto mostra a dependência do ser humano dessa mídia de massa
para essa formação da nossa sociedade. E aí nós temos também, como fator de curiosidade da teoria da sociologia crítica, a escola de Frankfurt, que ela foi a corrente sociológica que mais se preocupou em estudar as influências da mídia na sociedade. Então, foi justo na escola de Frankfurt que começou-se a observar, a estudar e a refletir a influência da mídia na sociedade, que, como nós já vimos, é responsável por grande parte das relações sociais dos seres humanos. Então, a sociologia crítica não se caracteriza pela visão onisciente e transcendente do sentido histórico, mas ao assumir a determinação social e histórica do conhecimento. Até então, concebido como transcendente e onisciente, ou seja, universal. Revela um sentido encoberto que, por sua vez, não se constitui em um dado natural inerente à temporalidade histórica, mas também ele é um produto da ação do sujeito no cotidiano, do homem comum que a idade enfrenta os desencontros produzidos em sua trajetória de vida e diante ele elabora sentidos diversos e alternativas possíveis, consequências da reprodução hegemônica da sociedade. Então, a sociologia crítica, ela surge nesse viés de tentar explicar essa relação do ser humano na construção da sociedade naquele determinado período. E aí, como não falar de Karl Marx, que nós já até vimos em um determinado contexto, do qual o ponto de partida do pensamento deste é a consciência de que toda história humana parte da existência dos seres humanos, sobre da valorização do homem, na busca que esse homem tenta em alcançar e se transformar. A principal teoria marxista também procura explicar a evolução das relações econômicas nas sociedades humanas ao longo da história, visto que as relações, as classes sociais eram definidas, determinadas por vários fatores. Porém, o fator econômico era o que comandava essas classes sociais. Enfim, quando se fala em sociologia crítica, o primeiro significado do termo teoria crítica foi definido por Marx Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Como nós já vimos, foi a primeira a se interessar em falar sobre as relações da mídia com a humanidade. Então, a teoria crítica e a teoria social orientada para a crítica e mudança da sociedade como um todo, ao contrário da teoria tradicional orientada somente para entender e explicar o contexto social. Então, ela surge para explicar, para orientar, para mostrar para o mundo as mudanças que a sociedade estava enfrentando neste período, desde a Revolução Industrial até os dias atuais. Então, essa teoria deve procurar responder como a sociedade chegou à configuração e características atuais. Então, a sociologia crítica é a grande responsável por estudar, explicar e definir termos de como essa nossa sociedade se formou ao longo do tempo, partindo desde o contexto histórico da Revolução Industrial, da escravidão, até nós chegar nas perspectivas contemporâneas, nas quais nós vimos que o ser humano hoje, as relações sociais, é claro que foram muito difíceis ao longo da história, e que hoje essas relações,
elas existem de uma forma mais líquida, porque nós vivemos em um período em qual a nossa sociedade é formada por relações líquidas, onde você é o que você consome e não pelaquilo que você realmente é. Bons estudos, gratidão.